A Sanguinala, bem-vindo, caro ouvinte. Eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentar a você as forças, facções e festivais do Warhammer 40.000K. Cenário: a sombria escuridão do futuro distante, onde não há tempo para a paz, só há tempo para a guerra. Se quer ver o canal crescer, curta e inscreva-se. E hoje, como não consegui terminar meu vídeo maior a tempo para nos entreter, vamos explorar um tema muito querido. Neste cenário tão terrível, a existência dos proles do Império é realmente horrível. Tanto que até mesmo o primarca Hubut Guilliman, ao sair de um coma de cerca de 10 milênios ou mais, notou seus horrores. Ele afirmou que não era surpresa que tantos habitantes dos mundos colmeia, ou piores, simplesmente não tivessem motivo algum para resistir aos atrativos do caos. O que poderia ser pior do que as mentiras que eles já viviam? Claro, isso mostra sua ingenuidade em relação à existência realmente sufocante que se tem sob o jugo dos deuses das trevas. Mas então, tão poucos da população do Império em geral sabem da realidade ali contida, pois até mesmo saber sobre as trevas é motivo para extermínio por parte de um árbitro, ministro, sacerdote ou inquisidor. Não importa a ordem envolvida. A fé no Deus, imperador da humanidade, é a única razão verdadeira para continuar em tempos tão terríveis e sombrios, onde a vida é uma labuta constante que, no fim, termina sendo processada em amido de cadáver, o solo antigo e verde que alimenta as futuras gerações de homens e mulheres desventurados e amaldiçoados da Era dos Endômetros. Fé de que, de alguma forma, o Imperador não apenas os protegerá no presente, mas também lhes proporcionará uma existência tranquila quando esta vida acabar. Que o Imperador os levará para um paraíso onde ele guia e caminha entre seu povo em uma vida após a morte eterna. Agora, esse ponto pode ser visível da perspectiva de muitos, certamente da nova lei que está saindo da oficina de jogos. Ainda assim, sem fé e sem as cerimônias, festivais e medos, ela força a convicção que proporciona. Como um simples guarda poderia resistir às hordas que se aproximam da Maré Verde, ou ao Eterno Mor, o Grande Devorador, quando muitos só conseguem levantar a cabeça para olhar para o céu noturno. Se fosse sequer permitido em tais mundos fazer isso, apenas para testemunhar o sinal visual da mudança dos tempos, pois a grande fenda na realidade é tão grande, tão colorida, tão mutável, que não pode ser ignorada. Para alguns, é um sinal do mal. Para outros, algo que causa mutação e corrupção a todos que o testemunham, mas, ainda assim, não pode ser ignorado. Não de verdade, numa época em que talvez ninguém encontre nenhum amor passageiro. Acordando e dormindo em um quarto sujo de cortiço, com menos de 3 por 3 metros, toda a existência deles sendo vivida nesse casebre, ou em meio às factorias perigosamente poluídas que funcionam dia e noite. Para criar as muitas armas, armaduras, uniformes e suprimentos necessários para sustentar o martelo do Imperador, o Astro Militarum, a Guarda Imperial. Para a maioria de nós, a partir de hoje, esta é uma vida que não vale a pena ser vivida, como sempre foi planejado para ser. Reflete a terrível verdade de um universo hostil à vida humana, uma galáxia à beira do abismo, um lugar onde o mal está em toda parte e até mesmo os seus podem se voltar contra você num piscar de olhos. Como diz o subtítulo, não pode haver esperança de progresso ou iluminação. E não importa o que você faça ou o quanto se esforce, quando tudo acabar, você não será lembrado no Império. Nesses tempos, a única coisa que faz homens e mulheres seguirem em frente a cada dia é a fé. Que se trabalharem um pouco mais, lutarem um pouco mais, suportarem o que ninguém mais suporta. Então, talvez, só talvez, um dia, seus descendentes possam testemunhar o amanhecer do tão prometido mundo melhor. Uma galáxia livre de todos os xenos que caçam humanos. Uma galáxia sem guardas sombrios e seus servos vis. Finalmente, uma vida que vale a pena ser vivida.
A eclesiarquia, aqueles que pregam a palavra do imperador e os grandes contos do heroísmo de seus filhos. Os primarcas podem muito bem parecer contos de fadas para aqueles que viveram nesses tempos, como alguns dos marines do caos. E é claro, aqueles filhos do imperador que retornaram, o leão e o sol vingador. Por mais que possam zombar do culto imperial, sabendo que não era isso que o imperador desejava para seu povo, plenamente cientes da antiga verdade imperial. Ainda assim, até mesmo eles verão sua utilidade, pois a raça humana do Império nem sequer tem pão e circo. O entretenimento é brutal, mas raro. O açoitamento ou execução de criminosos não passa de 1 minuto de ódio prescrito ao estilo orwelliano. Para que um povo continue, é necessário ter esperança, e são as cerimônias e celebrações do culto imperial que proporcionam isso, mesmo que da forma mais humilde. E há algumas que são conhecidas, embora pouco esteja realmente claramente expresso na lei, pelo menos até onde minha pesquisa revelou até agora. Então, vamos passar por elas. A Festa da Ascensão do Imperador. Este é um festival que celebra o dia em que o imperador foi elevado ao trono dourado. A maioria não sabe o motivo disso ser necessário. Eles não sabem sobre a batalha a bordo do Espírito Vingador, o confronto final entre Horus Lupercal e o Imperador da Humanidade. Eles não sabem que seu corpo foi destruído na batalha e que ele estava à beira da morte. Eles estão completamente alheios ao fato de que o imperador teria morrido se não tivesse sido colocado naquele trono esotérico. Menos pessoas ainda sabem que não é ele quem ocupa o chamado trono. Mas uma projeção, como descrito no livro mais recente da Biblioteca Negra, ele é um pobre lich, alimentando-se das vidas de milhares de sacrifícios por dia. É assim que ele é projetado por trás da cortina. Mas para o humano comum do Império, a festa da ascensão do Imperador é um momento para celebrar, pois foi nesse dia que o Imperador se tornou um deus. Em vários mundos, uma rara celebração de uma semana ocorre, com comida e entretenimento. Ainda mais raro é que nesses dias, só as forças da lei e a manutenção essencial precisam trabalhar. Mas esse festival pode ser celebrado de tantas maneiras. Diz-se que, em alguns mundos selvagens, é uma época de duelos e batalhas. Neste dia, o imperador observa e escolhe as almas mais corajosas para se juntar a ele. O Império tem 1 milhão de mundos sob seu comando, e quase toda variação de festa ou celebração provavelmente é realizada em algum lugar por aí, no frio do espaço. A Festa do Renascimento do Primarca, um festival mais recente, claramente feito para isso, celebra o retorno do Primarca dos Ultramarines, Rubuta Guilliman, o Filho Vingador. Enquanto o Festival da Ascensão é um momento de diversão, o renascimento do Primarca é um momento de reflexão e fé. Fileiras de sacerdotes se autoflagelam, fazem jejuns até que a saúde possa ser prejudicada, recitam ladainhas e participam de eventos que mais parecem provas de resistência. As festas dos santos por todo o Império, há uma infinidade de santos locais. Alguns podem ter sido grandes guerreiros como Drusos, outros homens de fé sobrenatural. Em cada caso, o festival envolverá diferentes cerimônias e bênçãos, expressões variadas de fervor religioso que refletem a cultura e os costumes locais. Outras celebrações são o Fistmus, como realizado em Necromunda, não o meu próprio Orsish. Um por todos, o Dia do Coração e o Grande Assado de Rus são todos outros festivais, mas são muitos. O mais importante em todo o Império, depois da Festa da Ascensão, é o da Sanguinala. A Sanguinala é um dia de profunda gratidão e auto-sacrifício. Alguns mundos celebram como um dia de luto e auto-reflexão. Outros veem como um dia de agradecimento e ainda outros como um momento de grande celebração. Mas em todos esses mundos, o significado é universal. Pois é o dia que homenageia o sacrifício do primarca sanguíneo, o anjo de todos os primarcas, os filhos do imperador. É Sanguíneos quem foi mais amado, e é ele quem é mais amargamente lamentado.
O anjo sempre foi um sinal visual para as massas. Ele era de uma beleza sobrenatural, e alguns diziam, o mais poderoso de todos os primarcas. Talvez, se o imperador tivesse voltado para as sombras, como fez tantas vezes na história da humanidade, teria sido Sanguíneos quem assumiria as rédeas do poder. Embora a maioria não saiba, foi exatamente isso que aconteceu no Imperium Secundus. Embora Guilliman visse isso como uma forma de se salvar de ser acusado de demagogia. Mesmo assim, apesar disso, ele não foi feito mestre de guerra. Muitos diziam que Sanguíneos era o mais parecido com o próprio imperador. Por isso sua perda foi a mais amarga, a dor mais intensa. E é a Sanguinala que comemora sua vida e morte. Muitos sacerdotes, ao pregarem, destacam sua graça para exaltar a bondade do Pai, o Imperador. Muitos sacerdotes que apoiam as forças armadas do Império enfatizam seu sacrifício voluntário. Que ele sabia o que era pedido dele e foi para a morte para proteger seu pai, o Imperador. Agora, é frequentemente afirmado no fandom que a Sanguinala também é uma cópia direta do Natal. Um tempo de alegria e passagem, de presentes, de calor e amor familiar. E seja qual for o caso, eu lhe peço, caro ouvinte, tenha você fé ou não, que tire um tempo neste período para agradecer pelo que há de bom em sua vida. Nesses dias, concentrar-se apenas nas lamentações é um cálice envenenado. Esteja ciente disso, do seu sofrimento e das suas lutas, mas tome atitudes positivas para mudar sua situação e a da sua família, familiares e amigos. Mas se você se concentrar exclusivamente nas coisas ruins da vida, pode acabar chegando ao fim dela assim, sem realmente saborear aquilo que você tem, enquanto lamenta aquilo que não possui. Então, nesse sentido, agradeço a cada um de vocês que passou algum tempo comigo este ano. Espero de alguma forma ter melhorado um pouco a sua vida. Serve para relaxar, apoiar na pintura ou ajudar no sono. Nunca vou conseguir expressar o quanto realmente aprecio cada um de vocês. Então, tudo o que posso dizer é, do fundo do meu coração, obrigado. Desejo a todos um ótimo período festivo. E como sempre, o mais importante de tudo, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Não se preocupe, vídeo grande em breve. Tchauzinho.